Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É, sabe, irmãos, eu acredito que está interessante, né? Porque Deus ele tem um propósito, né? E o Diácono William chamou eu para mim participar dessa live. William, eu sinto o desejo de falar um pouco sobre aquilo que tem me incomodado. Eu acredito que tenha sido o Espírito, eu acredito que seja o Espírito Santo que me incomoda. É bem verdade que nós enfrentamos uma batalha muito grande na Terra, né? Cada qual tem de Deus um chamado, cada qual tem de Deus uma porção. E a porção que Deus tem me dado, né? E o pouco conhecimento que eu tenho no mundo espiritual, eu tenho entendido que a igreja está desapercebida, a igreja do Senhor está desapercebida. O povo de Deus está desapercebido. Eu tenho entendido isso. Para iniciar aqui a minha fala, eu já conversei isso com o Willis, é o seguinte. Eu me lembro que chegou uma pessoa aqui uma vez, e essa pessoa, ela saiu entregando revelações. Agora, as revelações que essa pessoa entregava eram só coisas boas que Deus ia fazer, e que Deus ia agir, que Deus isso, que Deus aquilo. Então, quando essa pessoa veio entregar a revelação para mim, eu identifiquei, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia Sagrada, da palavra, que a pessoa ela estava fora dos contextos bíblicos, ela estava fora da vontade de Deus. Pessoas que precisando receber exortação, Deus estava mandando o profeta abençoar. Então, nesse conhecimento, eu fiquei esperando, e a pessoa tinha algo para me entregar, e eu fiquei esperando a pessoa, e a pessoa, quando veio, eu fiz uma oração. A pessoa se dizia profeta do Senhor, caiu endemoniada. Então, aqui o que acontece? Aquele espírito manifestado naquela pessoa aqui, na sala da minha casa, disse que era realmente um espírito que estava enganando, e disse assim, e eu vou lhe pegar. Eu entendi ele querendo dizer assim, você está atrapalhando meus planos, entendeu? O que eu tenho visto, meus irmãos, eu tenho visto na internet, todos os lugares, que o culpado disso somos nós mesmos, nós, povo de Deus. Porque nós sabemos que Jesus está voltando, Jesus está para arrebatar a igreja, né? Eu sou ousado e tenho autoridade para lhe dizer, como eu falei para você, Will, agora no início da noite, Deus pode me levar para meu coração, um acidente, alguma coisa, enfermidade, pode me levar. Agora, de velhice, andai, afai, nós vamos alcançar a vinda do Senhor. Não vai dar tempo, não. De velhice, e olha que eu já estou com uma idade bem avançada. Mas não vai dar tempo. Jesus está voltando. Nesta semana, eu estava na minha sala, com os olhos fechados, e uma frase apareceu na minha frente. E a frase estava escrita dessa forma: Jesus está voltando. Há 2 milhões de anos atrás, já se falava na vinda de Jesus, que estava próximo. E eu fico me imaginando, eu fico me perguntando como que nós, Igreja do Senhor, não prega o arrebatamento da igreja, não prega a salvação, não prega o reino dos céus, não prega que Deus, aleluia, vai colocar o Espírito Santo, vai colocar o nome no livro da vida, vai trazer dons espirituais, manda você ir para resgatar almas. Aí eu vejo, eu abro as páginas nas igrejas, eu vejo, quando tem pessoas que andam comigo que não é muito espiritual, quando eu vou para uma igreja que eu digo que é um espírito de demônio, a pessoa ela se atemoriza, ela fica, meu Deus, falando isso, acha que deve me castigar. Na verdade, eu sei o que eu estou falando. Jesus, quando ele veio, quando ele ressuscitou, melhor dizendo, a primeira coisa que ele mandou de fazer, ele disse, idem e pregai o meu evangelho. Andai, afai. Olha só a palavra. Ele disse, ide e pregai o meu evangelho. Aí ele disse, quem crê e for batizar, a salvo. Quem não crê já está condenado. Tá? Em meu nome vos dou poder e autoridade. Marcos capítulo 15. O poder e autoridade do meu nome. Para esse poder e autoridade, para quem crê, mas quem crê vai pregar. O que eu tenho visto? Eu tenho visto hoje, eu tenho prestado atenção nisso, por quê? Porque eu tenho visto pelo Espírito, porque pela carne o que eu iria ver. Pela carne eu iria abrir as redes sociais e ver coisas naturais, me agrada coisas naturais. Eu vejo pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito da palavra, pela Bíblia Sagrada. Eu tenho visto pessoas que têm pregado muita coisa que Deus vai fazer, que o anjo vai chegar, que vai enviar a bandeja, que vem a chave, que abre as portas, tora os portão, escancara tudo. Mas eu não tenho visto essas pessoas dizer que Jesus vai voltar, que é necessário o arrependimento,
que é necessário a leitura da palavra, que é necessário estar orando, que é necessário estar buscando, estar alerta. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então eu identifico logo que não é Deus falando. Ai dos profetas que diz que Deus está dizendo. E se você quiser me atrapalhar, William, para falar alguma coisa, a gente sendo dinâmico é bem melhor do que, sabe, só um está falando, certo? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Se o senhor vê que o microfone está desativado aí, é que eu tive esses dias gripados. Pode ficar à vontade. Tá certo. Tá certo. Mas querendo me atrapalhar. Então, meus irmãos, o que eu tenho visto é o seguinte. Eu tenho visto muita gente não se prega mais a salvação, aquilo que Jesus fazia e que mandou fazer. Não se prega mais o evangelho, aquilo que Jesus veio para trazer e nos mandou pregar. A igreja, não sei se eu falo a igreja, esses profetas que se dizem profetas, eles não pregam mais sobre o que está para acontecer, o que é que está para acontecer, o que é que está para acontecer, o arrebatamento da igreja. Por que eles não pregam? Porque eles não acreditam. E por que eles não acreditam? Porque falta o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas eles não são profetas? São? De quem? De Jesus? Ora, se são profetas de Jesus, por que eles não pregam a salvação, o reino dos céus, o arrebatamento da igreja, o poder de Deus? Tem pessoas até que dizem assim, não, é porque nós estamos esperando uma vez eu escutei isso numa igreja, uma pessoa falou, nós estamos esperando uma palavra de agrado, uma palavra de bênção e de paz. Meus amigos, meus irmãos, uma palavra verdadeira, uma palavra que seja exaltação, quando nós temos o Espírito de Deus, ou seja, o entendimento, a palavra, o Espírito Santo, quando é a exaltação, se há alguma coisa na nossa vida que está fora do lugar, aquela exaltação entra na nossa vida, se nós tivermos alguma coisa errada, vai nos orientar, vai nos ensinar, vai nos fazer nos arrepender de alguma coisa, vamos orar, vamos buscar a Deus, e Deus vai abençoar. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, eu quero usar a rede social, eu vou me colocar para não estar ferindo ninguém, eu quero usar a rede social para quê? Para que a minha plataforma, para essa plataforma que eu esteja usando, a minha página, tenha algum like. E ninguém é burro. Nós somos inteligentes, tá certo? Essa mensagem, aonde chegar, aonde tiver um profeta, alguém se diz profeta, que não prega a vinda de Jesus, a salvação, o reino do céu, a Bíblia Sagrada, vamos vigiar. Por quê? Porque quando... Licença, viu? Por causa da dentro, a garganta está ardendo. Porque quando nós pregamos, irmãos, essa palavra verdade, o evangelho, ele faz um rebuliço. Essa semana eu estava, uma pessoa, Deus me deu uma visão, eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu até senti o desejo realmente de, o irmão me chamou para na live, eu pedi porque eu tenho visto que tem muitos que estão aí não estão falando o que é para falar, pregando o que é para pregar, e às vezes Deus nos dá, tanta gente fica quieto, né, Willis? Então a gente tem que estar indo mesmo nos levar aquilo que Deus nos dá. Essa semana, antes de ontem, uns 2 dias, Deus me deu uma visão com a pessoa, e eu liguei para essa pessoa, e quando eu liguei, essa pessoa estava chorando. E o que está acontecendo? Estava com... E ali eu fiz uma oração, e a pessoa, comecei a entregar ali a verdade da palavra, já comecei exaltando. Tá certo? Então, ali, para a pessoa ir para o caminho do Senhor que está afastado, já comecei a falar ali a verdade. Quando terminei de falar toda a verdade, exaltando, ele está bem, já falou comigo depois de 3 dias, está muito bem. Mas por quê? Porque eu já entrei iniciando, acreditando no Espírito Santo, confiando no Espírito Santo, ou seja, exaltando, a pessoa está no caminho que não é o caminho que Jesus quer que a pessoa esteja. Está afastado do caminho. Então eu confio que o Espírito Santo é que faz o mover. E para eu confiar que o Espírito Santo faz o mover, eu tenho que já começar entregando a verdade, a palavra. Eu creio nisso. Eu creio nesse mistério. Então, que essa palavra que nós vamos estar falando nesta noite, no longo dessa live aqui, que as pessoas vão entender que quando nós pregamos a verdade liberta. Tá certo? Mas quando nós deixamos de pregar a Bíblia Sagrada, só para dizer que Deus vai trazer uma bênção na sua vida, isso é mentira do inferno. Isso é mentira do diabo. Esses profetas que estão na internet,
Esses profetas que eu já identifiquei, alguns com demônios, que estão dizendo, quando você abre, que você, às vezes, meus irmãos, você está precisando de algo. Você está precisando, vamos dizer assim, vamos supor que você esteja desempregado, tá certo? Aí você abre lá a internet, uma rede social, tem uma pessoa lá falando que Deus está mandando te dizer que sabe que a sua vida está difícil, está desempregado. Ali tem milhões de pessoas que estão jogando, é como um jogo. Está jogando para milhões de pessoas aquilo ali. Mas Deus manda te dizer que vai fazer. Andava sério, a paz. Que vai chegar na tua vida, que vai mudar a história, que vai abrir a porta. Aí sabe o que é que acontece, meus irmãos? Você recebe aquela palavra, que muitas vezes não é Deus que está falando, mas como você está precisando daquela palavra, como você está naquela situação, então, sabe, já aconteceu isso comigo. Mas sabe o que é que você sabe o que é que o inimigo está fazendo? Ele está deixando você confortável na mentira. Porque Jesus, quando ressuscitou, andai a faia, xergai, ele disse assim: eu vos dou poder e autoridade no meu nome. Copia essa palavra. Andai a faia. Eu vos dou poder e autoridade no meu nome. Aí quando o profeta que não está sendo verdadeiro, andava madagai. Quando o profeta que não está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está usando a rede social querendo like, mentindo, na carne, na naturalidade. Aí o inimigo está fazendo o quê? Está deixando você bem confortável. Você não vai orar para lutar contra as trevas, contra aquele que está aprisionando, prendendo a sua bênção. Vale lembrar que você tem o poder. Quem disse isso foi Jesus. Que você tem o Espírito Santo. Andar e afar e axé. Às vezes costumo dizer, eu não confio muito na oração de Deus, pessoa para mim. Por quê? Porque não acontece alguma coisa, pode até acontecer. Mas eu confio lutando contra o inferno. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra os espíritos e as potestades celestiais. E esses espíritos malignos, os quais, pela leitura da Bíblia Sagrada, e também os quais eu tenho visto, tenho tido batalhas com ele no mundo espiritual, conheço de perto, já tenho visto, sei como eles trabalham, da varia fai. Eles têm deixado o povo de Deus, eles têm trabalhado, levantado falsos profetas, ou meninos profetas, eu não sei como que eu faço a colocação. É bem verdade que existem profetas de Deus na internet, existe. Mas nós devemos identificar eles como? Pela leitura da palavra, pelo conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas profeta que deixa o povo confortável. O povo não quer mais orar. O povo não quer mais buscar. O povo não quer mais lutar contra as trevas, para destruir as trevas. Eu vi algo, irmãos, faz um ano, faz pouco tempo, que eu não vou falar tudo, mas eu vi algo acontecer na minha vida. E eu vi quando se levantou-se uma potestade muito grande para destruir, para acabar, dizendo que vai fazer isso. Eu vi eles, cara a cara. Aí eu vou esperar por uma profeta que vai me dizer assim: eis que Deus manda te dizer que está entrando em situação, que está fazendo. A situação também vi anjos do Senhor. Por que eu não acredito? Porque eu sei, eu não acredito. Não acredito desacreditando. Porque eu entendo que quando Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade no meu nome, para quem crê, eu acredito que eu não posso trazer uma profecia para você ficar confortável. É assim, à vontade, sem querer orar, sem querer buscar, esperando por uma palavra, porque você confia e você acha que eu sou um profeta de Deus, que falei e vai acontecer algo, mas não é dessa forma. Essa falsidade na internet, essa mentira, está deixando o povo de Deus preguiçoso. Pelo que eu tenho visto no mundo espiritual, pelo conhecimento que Deus tem me dado, pelo entendimento, eu tenho entendido que eu posso orar por você, posso lançar uma palavra, mas eu tenho que esclarecer para você que você necessita, você precisa bater de frente com o mal e mandar o mal sair daquela área da sua vida que você acha que não está funcionando. Porque quando Jesus disse aquele que crê, você sabe que quando
Jesus, quando Jesus ele foi crucificado, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E a palavra do Senhor diz que nós agora temos acesso direto a Deus. Não é necessário agora você ficar esperando pela palavra de um profeta. Ou seja, o profeta recebeu o Espírito, você recebeu o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma autoridade. Jesus não falou na palavra que era para os discípulos, que era para os apóstolos, que era para Ranils, que era para o William. Não, ele falou aquele que crê, para quem crê. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho visto pessoas, Diácono Williams, eu tenho visto pessoas decepcionadas. Eu tenho visto pessoas angustiadas. Porque Deus falou, Deus não falou. Pessoas já me procuraram e disseram assim, numa situação para vencer uma situação ali, e eu fui lá e o profeta falou isso. O profeta disse que Deus ia fazer, e eu disse, não, Deus ia fazer não. E a pessoa olhou para mim e disse, como assim? Eu disse, não vai fazer. O profeta não foi usado por Deus para você. Aí eu falei para a pessoa, o profeta falou para você que você está em desobediência, que você precisa mudar as suas atitudes. O profeta falou para você que você necessita mandar e avar e axé. Sabe por quê, meus irmãos? Quando eu vacilo diante de Deus, quando eu tiro o meu pezinho do caminho, Deus ele me exalta. Deus ele fala comigo. Certa vez eu disse, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou parar por aqui. Eu vou desistir. Eu não prego mais, eu não quero mais nada. E o Senhor me deu uma revelação ali, me levou num local muito fundo. E ali eram muitas gavetas, e era um túmulo, e uma voz me disse, você quer vir para cá? Tinha restos de seres humanos ali. Mandarax, Madagai. Você quer vir para cá? Então Deus ele exalta. Como que a pessoa que anda em desobediência? Eu estou falando de pessoas que eu conheço, do meu convívio. Como que pessoas que andam desobedientes, em pecado, da carne, está querendo resolver algo, está querendo lutar contra uma magia, contra o mal, e chega para mim dizendo que um profeta falou que Deus vai fazer? Que o profeta não foi um profeta, foi 5. Às vezes eu acho engraçado. Quantos profetas falou com você? Foi 5. Eu disse, depois eu vou falar, agora vai ser o primeiro, vai ser eu. Você entende? O irmão não está vendo a brincadeira, um negócio desse? E aí eu disse, não vai fazer. Como assim? Eu disse, como que Deus vai fazer? Se a Bíblia diz, meu irmão, que você tem autoridade. Como que Deus vai fazer se você tem algo que você precisa mudar na sua vida? Agora, isso serve para mim, serve para o irmão William, serve para qualquer um que esteja ouvindo essa palavra. Como que Deus vai fazer se eu não colocar a minha casa em conserto? Aí é o que eu fico prestando atenção. Eu espero os profetas falar para fazer algo. Para Deus fazer algo. Aí os profetas chegam para mim, vamos supor, eu estou com um pecado. Vou fazer essa colocação. Aí chega para mim 10 profetas e fala que Deus vai fazer. Eu acho interessante, eu acho engraçado, que uma vez eu repreendi um profeta. Os profetas, quando ele fazia com você, toma café com você, aí não fala nada. Aí quando está na rua, que vê muita gente, balança as orelhas, balança as pestanas, balança os pés, e começa a falar em língua, começa a gritar, dizer, é assim um que diz o Senhor, querendo se apresentar. Uma vez eu repreendi um. Que é isso, rapaz, já me repreenda, estou. Não é Deus que está falando com você, não. Agora, por quê? Aí não gosta não, irmão, porque nós temos que ser sérios, irmãos, com Deus. Entendeu? Então, irmão, essa pessoa quando chega para mim, eu digo, olha, os profetas falaram com você, não foi Deus não. Eles, profeta, apareceu algum, vai falar para você que você tinha que se consertar, que você tinha que melhorar aqui, que você tinha que consertar essa área aqui, para daí você quer vencer essa batalha aí, você vai começar agora, você vai ler a palavra, procurar obedecer a palavra, não peca, mas se pecar, pedir perdão ao Senhor. Se você acha que foi vítima de magia, como uma pessoa falou para mim, você agora vai jejuar, vai orar e vai lutar. Não fica esperando por palavras de profeta, porque não vai resolver. Não vai acontecer. Você entende, Willis, como que está ficando sério o negócio? O povo não quer mais orar. Eu estou falando porque no meu convívio de crente, desses tempos que eu tenho passado no meu de obra, eu tenho entendido isso. O povo, eles não querem mais orar, o povo de Deus, não. Esperando um profeta que fale. É perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque Jesus Cristo está voltando e quase a igreja toda vai ficar. Porque estão dando ouvido. Eu estava até conversando com você, William, sobre Jeremias no capítulo 20, que eu não vou pregar sobre isso. Vamos aqui mais
conversar um pouco, olha só. Quando Deus ele manda o profeta Jeremias falar para o povo de Judá, que ia ser sitiado, que ia levantar o voo, que ia punir aquele povo. Ali Pazu levantou também uns profetas falsos para falar que não, que se eu não aceitasse, não ia acontecer. Aí, como é natural de nós só recebemos palavras boas. E isso não era, Willis, para estar no nosso meio, para estar na nossa mente, no nosso coração, de estar confortável, não. O Espírito que nós recebemos, mandar é um Espírito de que ouve a fé, não é um Espírito que nos deixa confortável, irmãos. O Espírito que nós recebemos é um Espírito de poder, de autoridade. É um Espírito que, quando o Mestre ele ressuscita, ele diz: ide vos de autoridade contra demônios. A vossa luta não é contra a carne e nem o sangue, é contra os espíritos e as potestades nas regiões celestiais. E aí ele nos dá um Espírito, você não está só, andai, paz. Eu vos dou um Espírito, entende? É luta, é guerra, é batalha. Decorre a fé. E por que nós vamos agora querer ficar na defensiva? Às vezes, irmãos, quando eu estou triste, quando me acontece algo, me aconteceu algo ano passado, o anjo apareceu, eu fiquei, meu Deus, o anjo não fez nada. Só que eu aprendi, eu não sou melindroso. Uma vez um irmão me chamou de melindroso e eu disse: o que é melindroso, meu irmão? Eu era novo convertido, era cheio de ai, 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 de ui, ui, ui. O que é melindroso, meu irmão? Ele disse assim: irmão, você não sabe o que é melindroso, não? Eu disse: sei não. Ele disse: deixa de frescura, com licença da palavra. Vocês podem falar isso no Facebook, não, mas já falei. Eu entendi e eu fui entendendo, e Deus ele foi me ensinando que nós não podemos ficar, irmão, no cantinho de parede. Ai, meu Deus, vou te deixar, vou te abandonar, eu não quero mais. Meus irmãos, sabe o que é isso? São esses profetas, são essas igrejas fracas, esses pastores fracos, que estão deixando uma igreja fraca. Uma igreja, irmão, que não tem mais aquela autoridade, que não entende qual é o Espírito de Cristo. E para quê? Porque nos foi dado o Espírito de Cristo. Para quê? Para nós vencermos uma batalha. Andar a fé. Não estão entendendo, Willis. Então eu não tenho esse negócio de ficar. Deus tem que fazer. A fé decai. Mas eu faço o quê? Eu digo: eu sei que é o mal. Eu sei que é os demônios querendo arrancar a minha bênção, querendo tomar, querendo me destruir, querendo me parar. Eu não posso ficar esperando pela palavra de um profeta. Eu não posso ficar esperando pela palavra do meu pastor. Eu não posso ficar esperando pela oração do meu irmão. Eu entendo o que Jesus Cristo ele diz: vos dou poder e autoridade. Então eu tenho que começar a lutar. Eu tenho que mandar o mal sair. Se não sair no primeiro dia, vai sair no segundo. Se não sair no segundo, vai sair no terceiro. E no terceiro dia vai sair mais queimado. Mas tem que sair. Então, irmãos, é esse evangelho que nós estamos servindo. Nós estamos servindo a um Deus, irmão, general de guerra. Não é um Deus, irmãos, que nós estamos servindo, que hoje a gente chora e amanhã a gente quer parar, quer desistir. Eu tenho visto isso. E eu tenho ficado preocupado. Eu tenho estado preocupado. Porque eu tenho visto pessoas que estão dando mais ouvido aos profetas. Uma são aqui, profeta Azul, do que o profeta Jeremias. Eu me lembro que o Willis estava aqui comigo. Apareceu uma pessoa aqui chorando. E essa pessoa foi numa igreja e estava separada. E eu me lembro que essa pessoa, ela foi nessa igreja e disse que o pastor dessa igreja disse a ela que ela arrumasse outro. Porque o marido dela já estava com outra. E o Willis estava aqui comigo na obra. O irmão Willis sabe que o diácono Willis, e foi uma semana de batalha, de jejum e oração. E ali eu confiei no que eu estava fazendo, no que eu estava buscando, o Espírito Santo na palavra. Eu vou colocar como exemplo aqui, porque o assunto aqui, irmãos, é que o Espírito Santo está fluindo, eu estou sentindo na presença de Deus, é sobre a gente ter convicção do que a gente é, do Espírito que nós estamos servindo, o Espírito Santo, do Espírito que está nos guiando.
Então, essa pessoa, eu disse, não se preocupe, se você quer, também quer, o seu esposo já falou comigo, andava, você quer, então vamos orar. Quando Deus me falar, eu lhe falo. Eu não falei para ela que fosse arrumar outro, porque eu não sou usado pelo diabo para falar isso. E o que aconteceu ali, irmãos? Passamos a semana de jejum e oração. Passei 5 dias de jejum e oração ali, orando. Todo dia orava, jejuava. E fizemos um culto ali, e ali tinha muita gente naquele culto. Eu acho que ali tinha umas 30 pessoas, não tinha naquele culto. Foi uma benção. E ali, quando nós estávamos naquele culto, Deus me deu uma revelação, e eu via na cabeça daquela pessoa, daquela mulher, uma luz. E ali eu falei para ela, essa semana Deus faz um milagre. Naquela semana, o casamento dela foi restituído. Mas ali eu soube que aquela pessoa, ela agora disse que aquele pastor que ela foi se congregar lá, porque ele disse que não vinha para a igreja, não queria que ela viesse para a igreja, que ficasse lá, amém, não importa, vá. O pastor que tem o Espírito Santo fala isso. Siga seu marido. Foi o que eu falei. E agora o que acontece? Agora o suposto pastor dessa igreja disse para ela que Deus ia dar ela um carro e uma casa. Ô, revelação fácil. Uma revelação dessa não precisa eu jejuar, não precisa eu orar, não precisa eu me santificar. Eu posso dizer à mulher que vai arrumar outro macho e depois dar uma revelação de um carro e de uma casa. Entende o mistério? E agora eu ouvi falar, a pessoa, não vou falar nomes que eu não quero falar da vida de ninguém, disse que era um profeta. Você entende agora por que existem muitos falsos profetas no nosso meio? Porque as pessoas não entendem. Primeiro vem uma pancada, primeiro vem um sinal para mostrar que a pessoa não está sendo guiada pelo Espírito. Foi ali uma batalha de fogo. Mas eu só falei quando Deus mandou. Eu não falo do meu coração. Uma vez eu cheguei numa igreja e uma pessoa disse assim, Vila, que um pastor olhou para mim e disse, entrega aquilo que está no teu coração. Eu disse, não posso, o coração não é enganoso. Se Deus me deu o ministério da revelação, eu só vou entregar quando Deus me revelar, não está no meu coração. Quando Deus me revelar, se for no coração, é quando Deus me revelar. Se for numa visão, quando Deus me mostrar. Se for num sonho, quando Deus me confirmar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a igreja do Senhor é preciosa. Nós não podemos estar enganando a igreja do Senhor. Nós não podemos estar falando sem Deus estar falando. Dizer que Deus disse sem Deus ter dito. Há dos profetas mentirosos que diz que Deus disse sem Deus ter dito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando naquilo que eu estava falando, irmãos, o povo de Deus tem que aprender a lutar. Tem que aprender a orar. Para acontecer, tem que entender que Deus deu autoridade. E eu tenho visto muita gente, pastor Ramilson, irmão Ramilson, da forma que eles me chamam. Eu vou na igreja para ali porque eu vou receber uma bênção. O profeta disse que tem uma situação muito difícil na minha vida ali. O profeta falou que vai acontecer isso, aquilo, outro. Aí às vezes eu vou na igreja, mas a pessoa, chego lá e digo, meu Deus do céu. Aonde é que está, meu pai? Onde é que está chegando o teu povo? Aonde é que o teu povo está chegando que não está querendo ler a palavra? Que não está querendo ter o conhecimento da palavra? Que não está querendo lutar contra o mal, não está querendo mandar o mal sair. Está querendo ouvir falsos profetas. Ouvir pessoas que não têm, meus irmãos, que não têm compromisso com Deus. Tá certo? Não tem compromisso com Deus. Vai para a igreja todo dia. Tem pessoas que, já vi igrejas aqui que eu não vou falar nomes. Se eu tiver de falar alguma coisa contra a igreja, eu tenho que falar no culto da igreja lá, que eu for. Então, eu já falei numa igreja grande aqui em Natal, uma igreja muito famosa, no Natal e no mundo, que aqui em Natal tem. Eu falei lá na igreja mesmo, na calçada da igreja. Um profeta enganando o povo, e eu falei lá, eu disse, por que vocês não criam vergonha na cara? E vocês no lugar que está enganando o povo, vocês não vão pregar o evangelho de Jesus Cristo? Eu falei assim, mas eu falei lá para ele. Mas eu não falo o nome de igreja para ninguém e outras pessoas não, eu falo lá. E eu fui para algumas igrejas, alguns locais, e ouvi pessoas falar de muitas coisas dessas igrejas. Que Deus ia fazer muita coisa, muito milagre, mas eu não vi pessoas dizer ali que Jesus ia voltar, que precisava a igreja, que precisava estar em santidade, que precisava obedecer. Eu não vi. E cada vez mais que eu vou nesses lugares, é que eu sinto mais aquela vontade de alertar o povo. Eu sei que é difícil, eu sei que Jeremias foi colocado no cepo. Eu sei que
as pessoas hoje, elas não, é como naqueles tempos, elas não querem profeta que nem profeta Jeremias. Porque as pessoas querem as bênçãos pronto, Willa. Querem tudo pronto. As pessoas não querem ir para a igreja e chegar lá e o pastor dizendo assim, você precisa se converter, você precisa se consertar, você precisa... Não quer ouvir isso. Por mais que seja mentira, mas as pessoas, por mais que as pessoas entendam que o profeta é de Deus, que Jeremias é de Deus, as pessoas elas não querem ouvir que não, nós estamos confortáveis, pode ficar à vontade que não vai acontecer. Mas essa não é a realidade, tá certo? A realidade é que Jesus está voltando e a igreja está ficando. Tá certo? Eu fui pregar numa igreja lá no Panamirim. Aí quando eu estava pregando na igreja, eu disse, não, eu fui pregar, eu fui duas igrejas. Uma eu estava pregando, Willa. Quando você quiser me atrapalhar aí, viu? É tomar a palavra aí. Eu fui pregar numa igreja, eu cheguei na igreja lá, eu vi a moça, toda a moça estava toda pintada, a moça estava todinha pintada. E eu disse que não era de Deus falar, comecei a orientar ali na palavra. Foi na quarta-feira, me deram uma saudação. Aí me chamaram para pregar no domingo. No domingo, quando eu fui, a moça toda que estava pintada de brinco, de batom, essas coisas que Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. O Espírito Santo não compactua com isso. Compactua com isso são espíritos de pombagira, demônios. Tá certo? Quando eu fui lá, me chamaram para pregar no domingo. Cheguei lá, a mocidade, eu acho que tinha umas 15 pessoas. Ele só tinha 3 pintadas. Todo o resto tinha tirado aquelas pinturas. E aqueles brincos. Você entende? Aí eu fui pregar numa igreja. Aí eu fui para uma igreja de Panamirim, que é em Panamirim. E na igreja de Panamirim tinha um aniversário e tinha umas pessoas de outro ministério, de outra igreja. E esse conjunto todo estava pintada. Era batom, era pintura, era brinco e louvando. E era uma beleza, aquelas roupas bonitas, sabe? Porque tem pessoas que quando vai para os conjuntos, vai fazer festas, coisas, se aperreia, até vende as coisas às vezes para comprar uma roupa linda, uma roupa bonita, mas não enfeita o espírito, vamos falar essa palavra aqui, não se enche do espírito, da santidade, do poder. E quando aquele conjunto louvava, eu vi um espírito de loucura entrar naquela igreja, uma visão que Jesus Cristo me dava. Eu vi um espírito ali de loucura, cheio de penduricalho, de canecos, de alumínio, muitas coisas, muita sujeira, todo, eu não sei qual a palavra que eu posso usar, esmalemanhado, todo, sabe? Todo desmantelado, entrava na igreja, na visão, eu via, recebendo aqueles supostos louvores. Eu falei, meu Deus, que estreito. Esse povo não me conhece, essa igreja não me conhece, eu vim aqui fazer uma visita no aniversário, e o Senhor me dá essa palavra, meu, não vou falar isso não. Mas se for para mim falar, eu não ia falar isso, porque a igreja está terminando o culto. Eu fui só fazer uma visita. Estava na oração final. A última pessoa, pois Senhor, eu sei que não vou entregar isso não, só para me entregar, então me dá a oportunidade. E eu já sabendo que não ia ter oportunidade, porque não dava tempo. Aí o pastor virou-se para mim assim, na mesma hora, e disse assim, a pessoa que estava à frente do culto, vou convidar aqui o pastor Rony para fazer a oração final. De pronto, agora eu vou ter que falar. Olha o estreito. Glória. E ali eu falei, irmão, para a igreja. E eu falei para aquele conjunto ali, que estava louvando, coloca a sua cara no pó. Ele estava sendo hipócrita ali, que ele não estava colocando cara no pó, não. A pessoa quando ora, a pessoa quando busca, o Espírito Santo Deus nos guia. O Espírito Santo Deus nos ensina. Quando nós estamos fracos para cair, nós ficamos de pé, nós nos levantamos, nós lutamos contra o diabo, nós vencemos. Quando nós caímos, nós ficamos prostrados, porque nós estamos com a cara no pó. E eu falei para o moçado assim, moçado, vocês louvaram esse hino aí, mas vocês estão com um pó na cara. Mocidade, Deus muito sagrado não disse não. Vixe, ali, e eu falei ali também que Deus muito sagrado de futebol. Ei, a pessoa que é obreiro, que é pastor, está na obra, cuidado, você está lutando contra demônios. Quando você evangeliza, que resgata a alma do inferno, da mão de Satanás, para a igreja, ali você está tomando a mão de Satanás, deixa de servir a ele. Futebol é coisa do diabo. Andar em verdade, estéreo, becar. Deus me revelou isso. E é coisa da carne. E ali Deus, na mesma hora que eu entregava isso para a mocidade ali, aquela mocidade não gostou, mas as pessoas da igreja gostaram. Porque eram pessoas
de oração, mulheres de oração. Agora, por que as pessoas, irmãos, ali não gostaram? Porque estão acostumados, irmão, com esses profetas que só agrada, só amacia. Você entende? Como que está difícil hoje. Se Deus mandasse profetas como Jeremias, como o próprio Jesus, no nosso meio hoje, a própria igreja evangélica colocaria Jesus na cruz de novo. Essa é a realidade. Porque se você contar bem, meus irmãos, a igreja evangélica hoje, a maioria da igreja evangélica, a maioria, não é minoria não, irmãos, eu falo com convicção, eu falo com autoridade. Porque o que Deus me deu foi o espírito de ousadia e de autoridade. A maioria dos evangélicos, nós somos meio hoje, irmãos. Não entende não as coisas de Deus não, irmãos. A maioria de hoje não sabe lutar contra o mal, não sabe mais orar não, é a maioria. Ah, você pode assim, não, quer isso, mas eu oro, eu busco em você a minoria. Você está colocado dentro da minoria. Porque eu passei por muitos lugares, já fiz a obra em muitos lugares, já preguei em muitas igrejas, e eu tenho visto muito crente. Aqui mesmo no meu bairro, quando eu moro, como não deve trabalhar aqui no ministério. E como não dão trabalho, como são natural. Viu? Nesses dias levantaram uma calúnia contra mim aqui, e os crentes, pessoas que foram da minha igreja, disseram assim, vixe, na igreja do pastor Maurício eu não vou mais. Ou seja, e orando ao Senhor, e essas pessoas, lá onde fizeram essa calúnia, onde defamaram o meu nome ali, colocaram essa mentira, inventaram tudo, eu vi um demônio da altura da minha casa, regendo eles. Você entende como é? Então, quando eu falo as coisas, sabe o que é isso? Crente que precisa de conhecimento da palavra, crente que precisa de buscar a Deus, de orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa mensagem que Deus me deu nesta noite, meus irmãos, porque está ardendo no meu coração. Eu já preguei muito, esses dias eu não estou pregando muito, estou voltando a pregar. Mas aonde eu prego? Aonde eu vou pregar? Eu prego aquilo que Deus manda eu pregar, aquilo que Deus me revela. Porque às vezes, uma vez, irmão, não vai acontecer mais isso. Deus mandou numa igreja, a igreja que eu congregava, exortar. Eu disse, não, quem tem que exortar é o pastor. Não, porque eu não posso falar isso não. Sabe o que aconteceu? Quando eu subi, me deram uma saudação, eu fiquei preso no púlpito. Não consegui falar, não consegui me mexer, as minhas pernas não saíram do lugar e nem não consegui me mexer. Vai, magai. Então, o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com o Espírito Santo, o qual tem me ajudado a vencer contra os demônios, as potestades. Os dias se levanta para dizer que vai me deixar. Eu não deixo de falar mais. Eu não deixo mais de falar o que Deus manda eu falar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei para vocês na primeira igreja aqui, que eu coloquei, que eu preguei, no domingo, a moça estava toda lá, estava ali a palavra, irmãos. Nós ficamos alegres porque se 10 nos perseguem, mas só um ou dois que recebem aquela palavra, a palavra do Senhor diz que há festa no céu por um que se converte. Que aceita Jesus. Nós temos que entender que se converter, irmãos, é diferente de aceitar Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, é uma coisa, se converter é mudar. Converter quer dizer mudar. Tem muito crente que aceita, muitos no nosso meio aceitamos Jesus, aceitamos. Mas tem muitos em nosso meio que precisa mudar. Necessita mudar, irmãos. Se converter, quando nós falamos isso, Willas, eles tomam, a palavra fica pesada, a palavra converter, se converter. Mas a palavra converter quer dizer mudar, tem que mudar, tem que haver mudança. Você entende? Tem que haver mudança. Então, o que eu tenho enfrentado, eu tenho visto é isso, meus irmãos. E às vezes, quando eu falo assim, eu procuro não falar para todos. Às vezes, eu converso muito com você, Willas, assim, porque eu vejo que você é entendido, já está bem preparado. Mas tem coisas que você falar para o novo convertido, no lugar dele se levantar, tem pessoas que eu sei. O Espírito Santo Deus dá uma revelação a você. Tem pessoas que quando você fala, eles ficam chateados, se afastam de você. Tem pessoas que estão precisando de uma batalha contra uma magia, que disseram que foi uma tal. Existem algumas diversas magias. Né? Então, às vezes tem magia que não é magia feita, enviada por alguém. É algo que vem direto lá do mundo espiritual, do mal. Então, meu irmão, e eu orientando, eu percebi que a pessoa se afastou porque eu falei a verdade.
isso não é assim que se vence. Não é você procurando falsos profetas. Não é você procurando pessoas que vai alimentar o seu ego, orando, santificando, jejuando e buscando para você adquirir aquilo, para conseguir resolver aquilo. A pessoa ficou assim, continuou atrás dos profetas eu não sei como é que eu vou aplicar esse profeta de algodão. Porque, meu irmão, não tem aparelho. Não dá, sabe? Eu já me peguei já, Willa, já. Eu já me peguei já. Pra você ver como o negócio é forte. Eu já me peguei já na situação que eu liguei o celular assim, aí chega a ficar assim, hipnotizado. Ah, meu Deus. É mesmo, teve que hora de sair de mim, tá repreendido, capeta. Deus não tá falando, não, eu vou orar. Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso mandar o mal sair do caminho. Andai, vai, axer, magai. Eu preciso mandar o mal sair do caminho. Eu já recebi muitas vitórias. Muitas vitórias. A construção da minha casa foi uma. Tá certo? Pessoas, eu me lembro, Willa, que uma vez tinha um irmão que, esse irmão, ele era reumatismo no irmão, ele não podia trabalhar, e ele foi para a Assembleia, foi para uma igreja que eu me congregava na época, e a gente orou ali, foi oração, muita oração ali, todo mundo orou, eu sei que Deus curou ele, aí ele ali estava devendo 6 meses de aluguel, aquele negócio todo, eu ajudei ele, aí ele começou a trabalhar, Deus curou ele, aí eu me lembro que ele conseguiu comprar o terreno, fez a casinha dele, fui lá ajudar, aí eu ali numa aflição que eu não tinha casa, uma aflição, eu me lembro que esse irmão chegou para mim e disse assim, cadê, irmão, você não está orando não? Cadê Deus? Você não tem casa? Aquela palavra ali, irmão, bateu forte em mim. Se eu não tivesse alicerçado, se eu não tivesse alicerçado na palavra, com conhecimento, eu teria tombado. Eu digo, puxa vida, esse irmão estava enfermo, a gente podemos curar. Puxa vida, esse irmão não tinha casa, a gente foi ajudar para ele levantar. E agora ele está vendo que falou assim, sendo sarcástico comigo. Derrevácia. Quantas pessoas não tem, irmãos? Vai ouvir esse áudio e não está triste. Porque tem alguém dizendo, cadê Deus na sua vida? Porque Deus não fez isso? Porque Deus não fez aquilo? Porque não aconteceu isso? Mas o conselho que eu tenho para lhe dar é que Deus vai fazer porque você vai orar, você vai buscar, você vai acreditar e vai permanecer firme e vai acontecer o milagre. E ali o Willa, eu já estava firme já, eu já estava seguro. Eu já não era mais melindroso. E ali eu disse a ele, eu peguei a palavra e disse assim, ele disse, você não tem casa? Querendo perguntar cadê o meu Deus, e eu me lembrei daquela passagem que quando o diabo chega para Jesus, diz assim, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lembrei dessa palavra, e ali, irmãos, quando ele falou essa palavra, eu respondi a ele, eu tenho casa, pouco você não quer para enxergar. Jesus disse, eu vou preparar lugar, cadáver, mandagai. Eu vou para lugar e quando eu for, eu virei outra vez para vós. Então a minha casa está pronta e preparada. Se eu morrer agora, eu vou para lá, porque ele preparou o lugar. Se ele arrebatar a igreja agora, eu vou para lá, porque ele preparou. Então tira do teu coração que Deus não é com você, porque não aconteceu um milagre ainda aqui na terra, porque você que é o milagre. Você é um milagre que foi feito na cruz. Você é um milagre que foi realizado na cruz. Porque se não fosse Jesus na cruz, a humanidade estava perdida. Então você é um milagre. Essa semana eu me alegrei porque eu estava numa batalha muito grande. Glória a Deus. Eu não estou sentindo nada, não. Passou uma batalha aí, eu não estou triste, nem estou angustiado, não estou bem. Do comando é fai. No começo eu me angustiei, no começo da batalha foi difícil, foi uma luta tremenda. E eu me vi andando ali movediça, eu vi o anjo do Senhor aparecer do meu lado ali, muito resplandecente, uma coisa muito maravilhosa, mas ele não fazia nada, e eu entendi que era um propósito de Deus. Mas eu olho para mim, eu olho para a igreja, eu olho para as pessoas, eu não tenho tempo de ficar chorando, choroso, no cantinho de parede, feito um coitado, decaia sobre a nai. Imagine se Pedro
na perseguição, fosse ficar um coitadinho no canto de parede, escondendo dentro do mato, com medo dos perseguidores. Paulo, Estevão, Jesus, Neriafai, de Comandaraia. Imagina aí, como que seríamos hoje a igreja? Como que estaríamos hoje? Eu digo, Senhor, eu não tenho tempo de ficar angustiadozinho, não. Me sentindo coitadinho, não. Porque isso, porque aconteceu aquilo, o que eu quero é a minha oração. Oração ousada. O que eu quero é o poder de Deus, porque os dragões do inferno, os quais eu tenho visto, e já disse que ia me destruir, que ia me parar, quase conseguia, mas não conseguia o pé. O inferno, os demônios que eu conheço, que tem destruído, que tem entrado com um sapatinho de lã, enganando o povo, mandando o povo ficar confortável. Como assim? Fica aí que Deus vai fazer. Olha só. Eu fico olhando assim, eu não tenho tempo de olhar para o meu umbigo, de olhar para mim. Jesus olhou para ele, a minha oração é ousada. Eu digo, Senhor, eu quero o seu poder. Senhor, eu quero o seu poder na minha vida. Porque eu sei que tem pessoas que estão indo para o inferno porque estão dando vida ao falso profeta. Pessoas que se congregaram comigo agora vieram dizer que eu estava errado porque eu exaltei, porque eu ensinei, porque estão em lugares que o pastor disse, não, está errado, não tem nada a ver. Não tenho tempo. Enquanto pessoas estão por aí dizendo, me caluniando, mentindo, o demônio não viu a minha queda, não me derrubou, dizendo que eu caí, eu estou aqui de pé orando, buscando, clamando, lutando. E naquele tempo, Willis, quando aquela pessoa falou aquilo, eu disse assim, Deus preparou lugar para mim, mas eu sabia que eu necessitava de uma casa aqui na terra. O aluguel você tem dinheiro, mas Deus nunca deixou faltar. Eu não fiquei somente naquela palavra de alguém dizer assim, Deus vai fazer. Uma vez, Willa, para a gente finalizar, que está ficando longo, né, a pregação, uma vez eu estava para alugar um quarto, eu estava sem dinheiro para pagar aluguel. E tinha uma pessoa lá que estava construindo um quarto. Eita, Jesus e o Espírito Santo estão mandando tocar no coração, tocando no coração para falar isso, tem pessoas que precisam ouvir isso. E aí, naquela época, os aluguéis lá embaixo eram R$100, 120, os menores. Há 15 anos atrás. E tinha uma pessoa que estava fazendo um quarto, um vão, e eu querendo lá, eu estava de favor na casa da minha irmã, eu querendo alugar aquele lugar, aquela casa. Eu cheguei lá e eu disse, quanto é? O irmão estava fazendo lá, eu disse, ele falou, é R$60. Esse irmão já faleceu já. Eu disse, então guarda para mim que eu estou com dinheiro aqui, eu quero esse quarto. Tinha um irmão, que hoje está afastado do evangelho, ele falava para mim quase chorando. Irmão Randir, estou com muita pena de você, vai dar certo, Deus vai fazer uma casinha para você. Eu estou assim, irmão, rindo, por conta que foi bem, sabe, engraçado. Deus vai fazer uma casinha para você, Deus vai abençoar, Deus vai lhe dar uma casa, Deus vai fazer isso. Capeta usando na boca dele. Mas como assim o capeta, se Deus disse que ia falar nada? Você vai entender. Aí, o que ele fez? Ele já conseguiu, aí, meu irmão, ele era pena de mim, demônio na boca dele, no quengo dele. Daraia. Eu dava assim. Aí ele chegou para mim, ele disse assim, aí eu passava, ele dizia assim, e aí, já conseguiu o aluguel? Já consegui, meu irmão, Deus vai fazer. Quando foi um dia, eu passei por ele e disse, eu consegui, o irmão fulano ali, vai fazer uns quartinhos ali que é baratinho, R$60, vai dar certo. E eu pensei que ele era meu amigo, eu pensei que era um irmão da igreja. Eu comecei a identificar demônio ali em pessoas que se dizia crente. Aí, nesse meu termo, chegou para mim uma pessoa, falou muito em línguas. Aí eu entendi que demônio também fala em línguas. Não sei se era o caso dela lá, né, passado. E disse assim, ó, sim, diz o Senhor. Enfeitou a voz, balançou as orelhas, balançou o cabelo. Foi um movimento tão grande que eu imaginei já que ali até o céu ia derreter tudo fogo. Você está entendendo aí? Espero que a gente tem que ter cuidado com esse povo que fala em línguas. Quando nós falamos em línguas, nós pregamos a verdade. Nós temos irmãos que têm discernimento. Da onde é que vem o discernimento de espírito? Se inicia na leitura da palavra, porque quando você tem o seu amor para ler a palavra de Deus, o Espírito Santo já começa a trabalhar e entende que você quer algo de Deus. Discernimento começa pela palavra. E ela falou assim, aí eu contei a situação, a história,
no mesmo tempo, estava falou naquela minha mãe que ia morar nesse lugar. E ela falou e disse, eis que assim diz o Senhor, que o anjo está indo lá, e aquele lugar já é seu. Certo? O que aconteceu? Essa profeta, eu tirava foto na época, essa profeta levou os dinheiro da foto, que eu tirei para ela, e mais da irmã dela, que deixou o dinheiro que ela vai me pagar, levou tudo. E o anjo que estava indo lá não era um anjo, não era um demônio. O irmão passava por mim e dizia assim, ei, meu irmão, já conseguiu. Ah, eu tô tapendo, tu vai conseguir, Deus vai fazer. Ele foi lá e colocou o dobro, colocou R$ 120 no aluguel do quarto e tomou o quartinho que era para mim, para colocar um trabalhador dele no meu lugar. A sóbria. Entendeu como que Deus ele me forjou? Para mim ter autoridade de falar o que eu falo, eu não tenho medo de falar. Quem quiser, teólogo, professor, seja o que for, quiser bater de frente, falar da palavra, vir, eu não tenho medo. Eu sei quem me chamou. De lá para cá eu tenho passado batalha, eu tenho sido forjado, como o ouro é forjado no fogo. Mas não desisti, não parei. Deravá-se a decai. Uma vez que eu caí quando eu não convertido no mundo, que o mal tentou me pegar lá, que eu vi ele, corri para a presença do Senhor. Uma vez que eu estava triste, querendo desistir, querendo parar, querendo correr, Deus ele usa um vaso para mim e diz assim, eu vi você. Estava dizendo isso, isso e isso, está difícil, que está complicado, que não vai aguentar, que não vai parar, o Senhor manda te dizer assim. Eu vi quando você parou, a profeta disse, eu vi quando você parou no meio do caminho e disse, eu não aguento mais, não dá mais. E a profeta disse assim, mas assim diz o Senhor, eu vou te amassar como Deus amassa o pão na padaria, mas eu vou te usar, eu sou contigo na terra. Mederava, se adecaia, fai. Me lembro que muitas vezes quando eu fui embora para o interior, porque não tinha lugar para morar, o Senhor disse assim, volta, porque eu sou contigo. E me lembro que o Senhor ele fez na minha vida, e hoje eu tenho minha casa hoje, porque Deus ele fez. E eu me lembro que nessa época que o vaso falou isso, que o vaso disse assim, cadê Deus? Porque Deus não fez ainda, porque isso, porque aquilo. Eu me lembro que eu comecei a clamar a Deus. Comecei a buscar a Deus, fazendo a obra. E ali naquelas visões que Deus me dava, eu via um documento. E nesse documento eu vi uma caneta sozinho, sem mão, assinar o documento. Eu ia muito para uma vigília ali na Maria Lacerda. Aí eu cheguei nessa vigília, o irmão da vigília trabalhava para um pessoal que era de uma construtora, disse assim, irmão, você está procurando trabalho? Eu estou. Ele disse, ele nem disse, traga currículo, traga a documentação amanhã que você vai trabalhar na tua empresa. E ali foi na época que eu comprei o terreno sem ter dinheiro, sem nenhum centavo no bolso, fiado. E ali eu fui trabalhar nessa empresa. Vassoura, Iacai, dentro da obra ali, fazendo a obra. Então, o conselho que eu tenho para dar para você, não fique somente numa tela de celular, ouvindo profetas que muitas vezes não têm compromisso com Deus. Mas você mesmo necessita, você precisa, você tem o poder de Deus, de orar, de clamar, para que Deus faça um milagre na tua vida. Não estou dizendo a você que não vai para a igreja, que não vai usar os profetas. Nem todos os profetas são falsos. Uns profetas são mesmo realmente guiados pelo mal. Outros são profetas que está imitando só. Estão na carne, imitando. Natural. Tem profeta que Deus tem. Mas você tem que ser o seu profeta. Você tem que orar, e tem que buscar e tem que acreditar que Deus ele vai dar a você pela sua oração. Quando você for à igreja e você achar que a igreja é fraca, que lá o pastor é fraco, que lá não tem isso, não tem aquilo, você tem que entender que você tem que ir lá para ajudar a igreja a resgatar mais almas lá fora. Não tem que ir para a igreja só para receber uma palavra do profeta. Porque lá na igreja tem um profeta que vai trazer uma palavra que vai te abençoar. Você tem que procurar uma igreja para ajudar esta obra, para que pessoas que estão lá fora tenham para onde vir. O seu intuito tem que ser resgatar almas. Você agora recebeu o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, esta palavra, William, que Deus me deu nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Rapaz. Glória a Deus. Uma palavra muito maravilhosa aí, um testemunho muito tremendo, né, que fica para a edificação dos nossos amados irmãos. Porque como a própria palavra do Senhor nos mostra, no livro de Mateus 7, 21, se não falhar a memória, por diante, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, em
teu nome expulsamos demônio, profetizamos, fizemos grandes prodígios, sinais e maravilhas. Mas ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que o trecho que a gente usou como base para começar essa live, a gente usou Mateus 24, verso 28. E aonde estiver os cadáveres, se reunirão as águias ou os abutres, dependendo da tradução. Então, o que a gente vê nos tempos de hoje, tem se levantado muitos profetas, muitas revelações, muitas profecias. Deus ele vai fazer, Deus ele está mostrando. A gente tem passado por muitas situações que quando você simplesmente abre o celular para ver um aplicativo, resolver alguma coisa, a primeira coisa que passa é um pôster, um vídeo, dizendo: em nome de Jesus, não passe esse vídeo, porque Deus ele tem uma palavra para você. Ou seja, Satanás está prendendo a sua atenção naquele momento. Muitas das vezes são pessoas com espíritos de adivinho. A Bíblia mesmo ela nos relata. Quando o apóstolo Paulo ele passava, tinha uma jovem, eu não me lembro o nome da cidade no momento, mas está escrito no livro de Atos Apóstolos, que estes são servos do Deus Altíssimo e pregam o reino de Deus. Verdadeiramente, eles estavam pregando a palavra e o reino de Deus. Mas chegou o momento que o apóstolo Paulo, ele começou a sentir algo diferente. Ele disse: espírito de engano, sai da vida dela, espírito de adivinho. E aquela jovem foi liberta. Mas, irmão, mas por que esta palavra? Porque hoje está se cumprindo. A gente bem sabe que em Mateus 24 vai narrar uma história a qual o Senhor Jesus Cristo vai profetizar contra Jerusalém, aonde está decretando parcialmente a destruição, o cerco de Jerusalém. Porque quando ele saiu do templo, os seus discípulos disseram: olha, Senhor, olha este templo, olha esta moldura. E o Senhor Jesus Cristo ele diz: na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que venha a ser derribado. Onde enxergareis e verás o abominável da assolação, sentado no lugar santo. E ali ele estava falando da invasão aonde Jerusalém, na década de 70, foi destruída. E ali foi destruído o templo, de modo que ficou pedra sobre pedra, no reinado de Tiro, se não me falha a memória. Ou seja, mas ele continuou dizendo: acautelai-vos, perdoe, acautelai-vos para que ninguém vos engane. A partir do Mateus 24, 11 por diante. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. E quando ele vos dizer: eis o Cristo, ali não vão, porque não sou. E aonde tiver os cadáveres, ali se reunirão as águias. Ou seja, são pessoas que não têm uma vida no altar, não têm compromisso com o Espírito de Deus. Ou seja, vai em busca de profetas, de revelações, que são revelações muitas vezes da carne, e profecias de demônio. O apóstolo Paulo ele falou que nos tempos atuais, muitos adotariam para si doutores e tutores que ensinassem aquilo que eles queriam ouvir. Muitos estão apostatando da fé. Muitos têm se esquecido do princípio que o Senhor Jesus Cristo ele disse. Meus irmãos, parem de buscar soluções em homens. Parem de edificar a sua fé no homem. O Deus que levanta um profeta para revelar o sobrenatural a você, ele também te revela. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, ele está dizendo: busque ter intimidade com o Pai. Busque ter intimidade para comigo. Porque diz a palavra do Senhor que nada vai suceder sobre a minha e a tua vida sem que Deus antes o revele. Ou seja, aonde estiver os cadáveres, aonde estiver os falsos profetas, observe que o próprio texto já diz: aonde tiver os cadáveres, os mortos, os que não têm vírus, sepulcro caiado, ali vai se reunir os abutres e as águias, os urubu, ou seja, aqueles que gostam da podridão. Eu estive analisando por esses dias que nos tempos atuais tem se cumprido a palavra do Senhor. São muitas profecias. Eu observo que Deus está me revelando macumbaria, Deus está revelando bruxaria, Deus está revelando que o anjo está entrando na tua casa, o anjo do Senhor está entrando na tua empresa, o anjo do Senhor está dando livramento, revelando número de CPF, identidade, número de empresa, CNPJ. Mas eu comecei a analisar, eu digo: Senhor, ou eu estou fora da posição que o Senhor quer, ou eu nunca me converti, porque é muito poder,
uma situação que, se os servos do Senhor não buscar o discernimento da parte de Deus, como já foi falado através do pastor Anilson, o servo do Senhor que não buscar o discernimento na palavra, facilmente ele é enganado. A maior evidência, a maior bússola que nos mostra Cristo está aqui, ó, na palma de nossas mãos. A Bíblia Sagrada. E ali eu disse, meu Senhor, é muito poder, muitos sinais, pastores, apóstolos, colocando a mão em pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo dom de visão, de revelação. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa tremenda. É algo que, se você não vigiar, você começa a almejar aquilo. E eu comecei a dizer, eu quero. Mas o Espírito Santo disse, observa. E ali eu comecei a observar. Era chave de carro, era libertação, era coisas muito tremendas. Mas será que o Espírito que profetiza, que vai receber um carro, ele também não profetiza e saia do pecado? O Espírito Santo que profetiza que tem obra de macumbaria sendo feita na vida de fulano, ABC, também não revela que ele tem que ter uma vida de oração para que ele não venha a ser acometido por enfermidade e bruxaria? Será que o Espírito Santo que dá a revelação de uma vida próspera também não dá a revelação do pecado? Sabe por que muitos têm sido enganados? Porque não têm examinado as Santas Escrituras. Pelo fruto conhecereis as árvores. Não se engane com aquele que chegar no seu ministério falando mistério, profetizando, revelando. Porque muitas das vezes não é o Espírito de Deus. Já foi falado nessa noite que até os próprios demônios falam em língua. Eu digo por experiência própria que eu fui no culto e ali chegou um camarada supostamente usado pelo Espírito de Deus e era uma língua estranha, era muito poder, era fogo puro. Só que quando ele disse, aquele que quiser receber a oração, venha para cá, para frente ali, eu senti logo aquele incômodo, eu não vou. Quando eu fui para a portaria e os irmãos correram lá para frente para receber a oração, eu digo, Senhor, o que é que está acontecendo? Quando eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Que eu olho para o altar onde o suposto pastor estava fazendo a oração, eu via como a mão dele fosse a mão de um monstro, unhas brancas, grandes, muito compridas, e onde aquelas pessoas que supostamente estavam recebendo uma cura, uma libertação, estavam recebendo enfermidade, estavam sendo amaldiçoados. Porque a igreja do Senhor, nos tempos atuais, não tem buscado discernimento. Muito pouco tem buscado. Então, meus irmãos, pelas árvores se conhecerão os frutos. O que é que está acontecendo hoje? O ministério que prega a sã doutrina, muitas das vezes está só os líderes lá dentro. O ministério que verdadeiramente prega a palavra, o evangelho de Cristo, muitas das vezes só tem 2, 3 irmãos, porque se convence de ver que verdadeiramente a palavra é aquela. Mas a gente vê no tempo de hoje, ministérios e ministérios, congregações e congregações, amassageando o ego de muitos por conta do quê? Do dinheiro. E muitos preferem até estar ali, porque preferem viver com uma vida embutida, ou seja, em cima do muro. Não serve nem a Cristo e não serve nem a Mamon. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. Deus, ele não me levantou e não te levantou para massagear o ego do homem. O que tem o santo com o profano? O que tem Deus com o diabo? O que tem a luz com as trevas? Diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e viram o discurso de Pedro, aonde se agregaram mais de 3.000 almas, ele disse, varões israelitas, apenas se cumpriu o que foi predito da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde outrora foi profetizado da parte do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 por diante. Diz que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do seu Espírito sobre a terra, aonde os vossos velhos sonharão sonhos, os jovens profetizarão, terão visões. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor só desceu sobre a terra a partir do momento que Jesus Cristo ele foi crucificado. Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a palavra do Senhor que um dos soldados pegou um porrete, deu na canela de um, quebrou. Mas a própria palavra diz que ele não teria ossos quebrados. E um dos soldados pega uma lança e transpassa ao seu lado. E diz a palavra do Senhor que saiu água em
seguida o sangue. E naquele momento foi pago o preço. Romanos 6 vai dizer que não sabeis vós que fosse batizado na morte de Cristo. A partir do momento que Cristo disse, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, estava decretado a descida do Espírito Santo sobre aqueles que crescem, aqueles que almejassem. Quem tiver sede, vem até mim, vem até o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre a palavra do profeta Joel e a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse que não passará muito tempo, descerá sobre vós o Espírito Santo. Não se ausente de Jerusalém. Eles perseveraram em oração. E ali, tendo se cumprido o dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo naquele lugar. E a partir daquele momento, vem o discurso de Pedro dizendo, varões israelitas, só se cumpriu o que foi dito, ou seja, nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O próprio texto vai dizer, derramarei sobre os meus servos e sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito do Senhor não vai ser derramado só sobre aqueles que são servos, mas aqueles que não são servos também, para se cumprir o que foi dito. Senhor, em teu nome eu profetizei, se você demônio, mas no nome de Jesus Cristo todo joelho vai se dobrar. No nome de Jesus Cristo, enfermidades serão curadas. É no nome de Jesus. Mas do que adianta eu profetizar, falar acerca de Cristo e não ter intimidade com ele? Não serve de nada. E que me adianta ganhar toda uma nação, todo um povo e perder a minha salvação? E a partir daquele momento que o apóstolo Pedro termina aquele discurso, foi decretado a hora final, foi decretada a contagem regressiva. Está aí acontecendo, rumores de guerra, nação contra nação. Você acha que é em vão? Esse tempo todinho, está com quase um ano que a Rússia vem buscando se apossar da Ucrânia. Mas pelas misericórdias do Senhor, a Ucrânia tem resistido. Se você observar bem, a Ucrânia é nada perante a Rússia. Mas por que eles ainda não tomaram a Ucrânia? Porque a mão de Deus está sobre eles. Da mesma forma é comigo com você. A mão do Senhor está sobre mim, está sobre você. Irmão, por que foi esta palavra? Para que a igreja do Senhor venha se despertar e deixar de buscar profeta na internet. Porque a partir do momento que você deixa de orar e buscar a presença do Senhor e vai para a internet buscar profeta, você está se tornando um abutre, você está se tornando uma águia, está indo atrás de carne, está abandonando o alimento, a saúde, a prosperidade espiritual para buscar o pecado. Então, meus irmãos, devemos vigiar. Jesus, ele está voltando. Vou contar um pequeno testemunho e vou encerrar. O Senhor seja louvado, porque Deus ele já tem falado de maneira grande. Não tem muito tempo, Deus ele me deu, pelas misericórdias do Senhor, uma visão. Existe uma comunidade aqui próximo de casa chamada Machixe. Estava eu e um outro diácono de um outro ministério aqui próximo. Eu ia mais ele, ali no Machixe, fazendo uma obra evangelística. E ali era muito dificultoso para a gente chegar lá. A gente ia de moto, e ali, com muita dificuldade, a gente chegou lá e começou a falar a respeito da palavra do Senhor. E ali, de repente, começou a cair muitas bolas de fogo. E eu disse, vamos voltar porque algo terrível está acontecendo. E quando a gente volta para casa, existe uma comunidade aqui chamada Jiqui. Quando a gente vai chegando ali no Jiqui, de repente cai uma bola de fogo muito grande, e ali eu vou observar aonde aquela bola de fogo caiu, e ali se formar um grande buraco, de modo que eu não conseguia medir a profundidade, e de repente começava a subir um vapor, uma fumaça, e ali começavam a sair muitos bichos, muitos demônios, e ali eu olhava sentido a cidade de Canguaretama, e ali eu começava a caminhar, chegava aqui no centro da cidade de Canguaretama, e via a devastação que aquelas bolas de fogo tinham causado na cidade. Postos destruídos, casas derrubadas. E ali eu via que o povo se levantava para reconstruir, refazer. E quando aquele povo se levantava para reconstruir, para refazer a sua casa, a sua moradia, eu olhava para os céus e via aquele varão de branco vindo sobre as nuvens de mãos abertas. E eu começava a clamar em alta voz, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o povo não estava nem aí. Quanto mais eu clamava, parecia que eles menos escutavam. Quanto mais eu clamava dizendo, Jesus está voltando, menos eles escutavam. Jesus
está voltando, igreja. As evidências do sinal de Cristo estão voltando. Está acontecendo. O que você está esperando? Você acha que esse coronavírus acabou? Foi o princípio do que Deus ele vai fazer com a terra para que a igreja dele venha se despertar nessa hora final. Porque se esses dias não fosse abreviado, nenhuma alma, nenhuma carne se salvaria. Então, meus irmãos, as evidências do sinal de Cristo está aí. Tem se levantado nesta hora final muitos falsos profetas. Cabe a você agora examinar e clamar a Deus o discernimento. Não vá por profecia, não vá por revelação. Quer dizer que Deus ele não levanta profeta na terra? Levanta. Quer dizer que Deus ainda não revela na terra? Revela. Mas se você pedir para que Deus ele te revele, ele vai te revelar. Ele vai te mostrar, ele vai te orientar. Sabe por quê? Ele não quer te perder. Ele não quer me perder. Porque muitos têm se corrompido. Muitos daqueles que dizem servo do Senhor têm se corrompido por conta de uma placa, por conta de um ministério. Fique sabendo que na Nova Jerusalém não vai ter placa de ministério. Só vai estar os servos do Senhor clamando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, que a igreja. Jesus está voltando. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Ranilson, pelas palavras aí. Que Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Foi um momento muito maravilhoso. O Senhor se fez presente grandiosamente. E aqueles que ouviram a palavra nessa noite possam ser abençoados de maneira grande, em nome de Jesus. E estaremos fazendo mais e mais lives como essa, para que possamos alcançar um público e verdadeiramente essa doutrina, a palavra do Senhor venha a ser propagada nesta hora final. Porque eu e você, e cada um que ouviu esta palavra, é instrumento do Senhor. Basta crer e verdadeiramente dizer: Senhor, eis-me aqui, e verás acontecer o sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. E é o que está precisando, né, Willa? Porque você vê que se Jesus está voltando e está voltando, se a Bíblia Sagrada é o que tem que ser pregado, é o Evangelho, e você sabe que o que as pessoas hoje têm mais acesso é a internet, né, o celular, também não é somente a internet, também no rádio também, na televisão também, para quem tem televisão. A gente não vê pregando o Evangelho de arrependimento. A gente não vê, Willa, pregando uma palavra, sabe? Então, se a gente vê isso e Deus nos chamou, a gente vai ficar de braços cruzados e fazer a nossa parte. E através de nós, Deus levanta outros e outros e outros. E temos que estar pregando, porque temos que acreditar naquilo que Deus revelou. Como você falou que teve essa revelação, eu também tive a revelação que Jesus está voltando. Viu, Willa? E parece que é algo que as pessoas não estão esperando. Você vê, Willa, que o que acontece? O povo de Deus. Você vê que a maioria, o que é que eles estão esperando? Estão só esperando Deus fazer alguma coisa para ficar acomodado aqui na terra. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? Aí a gente não vê, assim, que as pessoas não têm aquela habilidade de querer buscar Deus, de querer fazer a obra, de querer resgatar uma alma, de querer ter conhecimento da palavra. Não, então assim, sabe? É um absurdo. Então, nós temos que realmente falar disso aqui, porque Jesus está voltando. Será difícil? Será. E outra coisa, vamos começar já, porque vai ter leis que vai proibir pregar a palavra. Entendeu? A gente perdeu muito tempo. A gente, igreja do Senhor, perdeu muito tempo de pegar a verdade. Tá certo? Que essa verdade que vai levar para morar no céu. Tá certo? Então temos que pregar mesmo. Não temos que parar, não. Temos que continuar. É verdade. Então, Deus abençoe. Faça a oração aí, pastor, de encerramento. E ministra. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus eterno Pai, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que cada um que tenha escutado, Senhor, esta mensagem, Senhor, nesta noite, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha de encontro a cada coração, Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas, meu Pai, venham receber do Senhor uma porção de conhecimento bíblico, Senhor, do conhecimento da palavra, o desejo, Senhor, de ler a tua palavra, o desejo, Senhor, de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, o desejo, Senhor, de querer ser arrebatado, Senhor, que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Que quem não acredita nisso, Senhor, venha receber, meu Pai, essa bênção, meu Pai, dessa fé, Senhor, que Jesus está voltando, meu Deus. Que o Senhor venha libertar vidas que estão aprisionadas, meu Pai, na mentira dos falsos profetas. Que o Senhor venha, meu Pai, libertar vidas que estão aprisionadas, meu Pai, no pecado, no mundo, Senhor. Que o Senhor venha levantar.
aqueles que estão afastados, Senhor, do Evangelho, que o Senhor venha, meu Pai, trazer de volta para casa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. De nós, Senhor, que estamos aqui ministrando, Senhor, que o Senhor venha nos usar, Senhor, para pregarmos mais e mais o Teu Evangelho, Senhor, e que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, nos ensinar, nos ajudar, Senhor, meu Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, venha fluir em nós, como um rio de água viva, Senhor. E que quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, vai de encontro àquela pessoa que está necessitando de uma palavra. E que essa palavra não somente o liberte, mas também abençoe, Senhor. E também, meu Pai, a pessoa que estiver, meu Pai, ouvindo, Senhor, esta live, assistindo, que tem algo para ser resolvido na sua vida, meu Pai, pessoal, financeira, mas que acredita que tem que ser assim, como nós estamos pregando a verdade, Senhor, que tem que estar, meu Pai, dentro da Tua palavra, da Tua verdade, que o Senhor, meu Pai, venha ajudar, venha abençoar, Senhor, venha torar, meu Pai, as correntes, quebrar as correntes do diabo, Senhor, e venha, meu Deus, alguém que esteja enfermo, o Senhor venha curar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se houver alguém que esteja, meu Pai, com angústia, meu Pai, com depressão, o Senhor venha repreender o espírito de depressão. Eu digo, sai no nome de Jesus, que é através, meu Pai, dessa live, aonde nós pregamos a verdade, o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, libertar e também abençoar e mudar histórias com Cristo, amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. E amém. Amém, meu irmão? A paz do Senhor. Amém, pastor. Obrigado A paz do pelo Senhor. convite. Amém. Obrigado pelo convite. A próxima vai ser pelo YouTube, viu? Tá, ok. Glória, a paz do Senhor.